Olá, meu nome é Jefferson e hoje eu gostaria de perguntar para você se você sabe o que é o sócio-interacionismo. Bom, aqui no Colégio CIV nós temos como base de ensino o interacionismo vigotskiano. E nós, do Núcleo de Psicologia da instituição, viemos apresentar neste vídeo de uma forma simples, mas ao mesmo tempo abrangente, para que você que está assistindo consiga compreender alguns dos efeitos positivos que podem ser acarretados na vida de quem é submetido a este tipo de abordagem, né? E não somente quem é submetido, mas a vida do professor pode ser mudada, a vida dos pais pode ser mudada de alguma forma, a vida dos irmãos, dos amiguinhos e, enfim, quem assume o papel de estar presente na vida de quem está submetido a esta base de ensino. Olá, eu sou a Ana Paula, integrante do Núcleo de Psicologia da instituição, e eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a teoria do Vygotsky, que é a teoria base para o nosso modelo de ensino. Vygotsky afirma que as pessoas, ou os alunos nesse caso, aprendem pela interação com o outro. E o que é esse outro para Vygotsky? É tudo aquilo que não seja o próprio ser, ou seja, o ambiente ao seu redor, as pessoas ao seu redor e os objetos que ele usa na interação com o ambiente e as pessoas e até mesmo sozinho. E é por meio dessa interação que surge o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo da criança. Um dos principais conceitos de Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal, que mostra muito bem o papel do outro na aprendizagem, nesse caso, principalmente do professor. Vygotsky falava que a criança ela tem o nível de desenvolvimento potencial e o nível de desenvolvimento real. O nível de desenvolvimento potencial é aquilo que a criança já tem capacidade para aprender, é aquilo que ela consegue fazer com um auxílio, com uma ajuda. E o nível de desenvolvimento real é aquilo que a criança já aprendeu e já sabe fazer sozinha. E a zona de desenvolvimento proximal é exatamente esse espaço entre o nível de desenvolvimento potencial e o nível de desenvolvimento real da criança. E é aí que o professor entra, fazendo essa mediação, fazendo com que a criança pegue esse aprendizado que ela ainda não internalizou, internalize esse aprendizado e leve ele para o nível de desenvolvimento real. Para o sócio-interacionismo, o desenvolvimento não acontece apenas pela soma de experiências, mas também pela vivência das diferenças. O aluno ele aprende imitando, concordando, se opondo, internalizando símbolos, e assim o professor não tem aquela imagem de detentor do saber e o aluno aquela imagem passiva de que é uma tábula rasa. O professor ele é um mediador do conhecimento. Isso não quer dizer que é uma sala de aula onde cada um faz o que quer, mas sim onde o professor vai articular os conhecimentos e todos vão trabalhar em conjunto numa grande construção. A sala de aula tem sim papéis definidos. A gente gosta de entender que esses papéis não são rígidos. O professor vai sim ensinar o aluno, mas o aluno também vai ter a oportunidade de aprender com outros colegas mais experientes ou que tiveram vivências diferentes das suas. E ele também vai ensinar para esses colegas aquilo que ele experienciou. Cabe ao professor unir todas as questões que forem aparecendo, sistematizá-las de forma que garanta o conhecimento daquele assunto para todos os alunos. E também o professor aprende nesse processo de interação com o aluno, pois o aluno passa uma nova perspectiva para o professor daquilo que ele está tentando ensinar. O professor em sala de aula explica, questiona e corrige o seu aluno, fazendo com que ele demonstre o conceito de forma espontânea. De acordo com Vygotsky, quando o aluno recebe determinado conceito convencional, ele o absorve e constrói uma perspectiva pessoal sobre aquilo, de acordo com a sua história, com a sua experiência e com o seu meio. Sendo assim, considerando que o amadurecimento, a expansão do conhecimento se dá através da interação com o meio social, o brincar se torna fundamental para que o desenvolvimento aconteça. Então, através da brincadeira, as crianças assimilam, recriam e nessa situação elas acabam desenvolvendo o papel de assumir papéis, de seguir regras e de tomar decisões. E isso significa que, de forma imaginária, nesse contexto da brincadeira, a criança atribui diversos significados aos papéis que ela assume, experimenta situações novas ou mesmo do cotidiano. E é nessa experiência que, de forma consciente ou inconsciente, a criança começa a entender a sua relação com ela mesma e com o mundo. Seja com os coleguinhas, seja com os pais ou com quem ela está interagindo. E a partir disso ela começa a assimilar as ações humanas, se apropriar delas e testar a sua autonomia. E a partir disso vai se constituindo enquanto sujeito na sociedade, de forma gradual, com que o passar do tempo faça ela evoluir.
Então, é a partir disso que podemos perceber o quanto o nosso modelo de ensino foge totalmente dos padrões aos quais nós estamos acostumados, né? Os padrões estes onde os professores, aliás, são vistos como uma figura autoritária e somente eles assumem o papel de ter o conhecimento e passam de uma forma muito unificada, o que pode atrapalhar, porque não observa-se as diferenças e as limitações que poderiam ser superadas caso o ensino fosse de uma forma mais personalizada. E não que sentar para assistir a aula do professor, para ver explicações, ler livros, passar um tempo na biblioteca estudando, não que isso não seja necessário, muito pelo contrário. A gente entende sim que isso é enriquecedor para o aluno, né, para adquirir o conhecimento, mas a gente também entende que nesses períodos de estudo, onde a criatividade e formas de interação podem ser essenciais não só para absorções do momento, mas sim também para compreensões que serão essenciais para a vida adulta, por exemplo. Entendendo isso, então, o objetivo do Colégio CID está em transmitir a informação de uma forma mais ampla, para que ative a reflexão e o afeto pela aprendizagem. Ou seja, para que a criança se sinta com cada vez mais a vontade de aprender, né? Tenha mais vontade de aprender, de correr atrás para poder saber o que é aquilo, o que é isso. Também para que o aluno se sinta mais confiante de si e as informações sejam mais consolidadas de forma menos mecânica. Os estudos de Vygotsky dizem que a interação e a linguagem são elementos que se complementam. A vida social do ser humano ela se constitui a partir da sua capacidade de interagir com seus semelhantes por meio da linguagem. E é dessa forma que cada indivíduo, ao utilizar a língua, não apenas diz o que pensa, mas também age sobre as outras pessoas, visando influenciar determinadas atitudes ou comportamentos. E então esse contato entre o sujeito e o grupo acaba por resultar na construção de conhecimentos e uma aprendizagem significativa para todos. Como foi muito falado então sobre interação nesse vídeo, eu convido você, pai, você mãe, ou você que assuma esse papel na vida da criança, de vir até aqui para que possamos ter uma interação entre nós aqui do Núcleo de Psicologia, os professores e o principal, o aluno, né? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham compreendido a nossa proposta de alguma forma ou outra, por mais que pareça um pouco confuso, por estarmos tão integrados no meio tradicional de ensino, né? E para finalizar, eu quero deixar para vocês um vídeo para demonstrar um pouco de como é a nossa proposta. Bom, quem quer compartilhar alguma coisa com a classe? Uma história, uma música? Suzy, eu tenho uma coisa pra compartilhar. Vai lá, Cid. Tá legal, olha só. É tão legal. Eu achei lá no quintal de casa, certo? Estão prontos? São os meus tatuzinhos. Tatuzinhos, bem-vindos à nossa escola. Que bom que o Cid trouxe vocês. Bom, é porque eu precisava, sabe? Eu tô tentando responder uma pergunta e eu pensei que talvez vocês pudessem me ajudar. Bom, lá vai. É o seguinte. Como é que os tatuzinhos fazem pra andar? Eu tenho uma ideia. Se eles são tatus bolinhas, talvez eles rolem. Talvez eles façam tudo isso mesmo, mas eles são muito pequenos pra ver e sempre que eu pego um deles na mão, ele acaba virando uma bolinha. Mas se a gente aumentasse os tatuzinhos, daria pra gente ver. Verdade, é uma boa ideia, Geraldo. No duro? Talvez não dê pra fazê-los crescer, mas existe um instrumento científico que podemos usar para ampliá-los. Ampliá-los? Ampliar é uma palavra científica que quer dizer fazer as coisas parecerem maiores. Então, cadê a ferramenta científica que amplia as coisas? Bom, cientistas, onde guardamos nossas maravilhosas ferramentas científicas? No Super Laboratório! Bom, nós vamos fazer uma investigação que eu chamo de observação ampliada. Vamos lá, Cid e May, podem pegar. Tá, obrigado. Obrigada. Não segurem perto demais. Levem pra frente e pra trás desse jeito. Entenderam? Daí, digam que estão bem. Ei, Cid, olha esse giz de ser azul. Olha, ele ficou enorme. É mesmo. Cid, os tatuzinhos estão andando. Ai, caramba! Meus tatuzinhos estão tão grandes com essa lupa. Geraldo, você precisa ver isso. Tem a cara, saca só! Agora dá pra ver como esses pequeninos andam. Estão andando. Muito obrigado por ter se disposto a assistir esse vídeo até aqui.
Nós do Núcleo de Psicologia e do Colégio CIV esperamos que você tenha de fato compreendido o que é o sócio-interacionismo e esperamos vocês por aqui.